Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de matrizes, aula número 12, matriz transposta, parte 2. Na primeira parte, nós vimos a propriedade P1 e a propriedade P2. Pegamos exemplos para justificar essas duas propriedades. Não foi uma demonstração, e sim exemplos que justificam as duas propriedades anteriores. Faremos o mesmo nessa aula. Pegaremos aí exemplos para justificar a propriedade P3 e propriedade P4. Tranquilo? Muito bem, propriedade P3. Seja K um número real, pertencente ao conjunto dos números reais, onde a transposta de K vezes A vai ser uma matriz genérica, M por N, qualquer que seja ela, o K pode sair fora do parênteses, vai ficar K vezes a transposta. Então vamos pegar um exemplo que justifica essa propriedade. Temos o K igual a X, poderia ser o próprio K. E a matriz A, uma matriz duas linhas e 3 colunas. Então, a primeira coisa é multiplicar K vezes A. Vai continuar sendo uma matriz 2 por 3. Então, K vezes A, uma matriz, então, 2 por 3. Todos os elementos da matriz A eu vou multiplicar por X. Então, vai ficar AX, BX, CX, DX, já que é comutativo o produto, né, de números reais. D vezes X é igual a X vezes D. É X e FX. Por enquanto temos K vezes A. Agora vamos calcular a transposta de K vezes A. Então, K vezes A, aplicando a transposta, eu vou modificar aqui linhas por colunas. Aqui, ao invés de 2 por 3, vai ficar uma matriz 3 por 2. E aí, a primeira linha vira a primeira coluna, então ficaremos com AX, BX e CX. A segunda linha fica segunda coluna, DX, EX e FX. Com isso, a gente obteve o primeiro membro da nossa propriedade. Está aqui a transposta de K vezes A. Muito bem. Agora vamos fazer o produto de K, que é X, vezes a transposta de A. Como A é uma matriz 2 por 3, a transposta será uma matriz 3 por 2. A transposta, vou trocar linha por coluna. Então, ABC vai ficar coluna. Primeira linha virou primeira coluna. Segunda linha, DEF. Com isso, agora basta multiplicar cada um dos elementos da matriz A transposta por K. E esse K vale X. Continuamos com a matriz 3 por 2. Vai ficar AX, DX, BX, X vezes E é X, CX e X vezes F, FX. Está aí o segundo membro da nossa propriedade. Percebam que o primeiro membro deu uma matriz 3 por 2, o segundo membro também 3 por 2 e os elementos todos iguais. Significa que essa propriedade foi justificada com esse exemplo. Mas para quaisquer exemplos de matrizes, quaisquer que sejam as ordens dessas matrizes, que você pegar como exemplo, multiplicando por qualquer valor de K, e aqui a gente pegou um valor genérico, essa propriedade sempre será válida. Ok? Uma outra ideia é que a transposta só acontece em matrizes. Para números reais não faz sentido ter, por exemplo, a transposta de um número real. Então, por isso que a gente retira do parênteses sem essa situação de colocar K elevado à transposta. Porque, na verdade, aqui não é um índice, é uma notação de matriz transposta. Ok? Muito bem. Agora, a propriedade P4, a gente finaliza todas as propriedades de matriz transposta. Muito cuidado aqui nessa pegadinha. Por quê? Porque muitos poderiam pensar que A vezes B e depois aplicando a transposta seria A transposta vezes B transposta, nessa ordem. Mas, na verdade, isso não é
verdadeiro, é diferente. Nós vamos fazer aqui, através do exemplo, que para fazer a transposta de A vezes B, há uma troca na ordem do produto. Primeiro a B transposta, para depois a A transposta. Não podemos fazer dessa forma, vou mostrar que o resultado será diferente. Então vamos primeiramente começar com o produto de A vezes B. Então A vezes B vai ser uma matriz 2 por 2, e por que motivos? Porque a matriz A que eu dei como exemplo aqui é uma matriz 2 por 2, a matriz B também é uma matriz 2 por 2, o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B, e o resultado vai ser uma matriz 2 por 2. Para multiplicar A vezes B, a gente vai ter aqui 4 elementos. O primeiro elemento, na primeira linha, primeira coluna, basta multiplicar a primeira linha com a primeira coluna da matriz B. Então fica 5, 2 vezes 7, 14. 5 mais 14, 19. Esse elemento está na primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 8, 16. Então 6 mais 16, 22. Esse elemento, segunda linha, primeira coluna. Então, segunda linha da primeira matriz, primeira coluna da segunda matriz. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 7, 28. Então, 15 mais 28. Se fosse 15 mais 30, seria 45. Só que eu tenho que tirar 2 por conta do 28. Então, vai dar 43. Se você quiser fazer no rascunho, sem problemas. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 7, 28. A minha ideia foi somar 30, tirando 2 aqui, depois no final. Então, 5 mais 8, 13, vai 1. 43, de fato, foi o que a gente fez mentalmente. Agora, 3 vezes 6, 18. 4 vezes 8, 32. Então, 18 mais 32, veja, 18 mais 32 é 50. Porque se você pegar 20, que aí você aumentou 2, e o 32 você diminui 2, que é 30, 20 mais 30, 50. Mas essa conta é fácil. 18, 3 vezes 6, 18, 4 vezes 8, 32. Vai dar realmente 50. Ainda não finalizamos o primeiro membro. Para finalizar esse primeiro membro, precisamos agora aplicar a transposta do produto A vezes B. E esse resultado vai ser, a matriz será com a mesma ordem, porque ela é quadrada, 2 por 2. O que é linha 19 e 22 vira coluna. Então, 19 e 22. A segunda linha vai virar a segunda coluna, 43 e 50. Agora sim, o primeiro membro, deixa eu fazer aqui em negrito para manter o que a gente está fazendo anteriormente. Está aqui o resultado do primeiro membro. Muito bem. Para o segundo membro, nós vamos iniciar com B transposta. Nós já temos aqui a matriz B, então a B transposta será 5, 6, vai ficar aqui na coluna. A primeira linha vira a primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Essa é a B transposta. E aqui vamos colocar a A transposta. Veja que a matriz é quadrada, então ela sempre vai continuar da mesma forma. A transposta de A, 1, 2, que é a primeira linha, vira coluna 1, 2. A segunda linha vira segunda coluna. Então aqui continuaremos com uma matriz 2 por 2. Veja, porque a quantidade de colunas da primeira matriz, que agora é B transposta, e a ordem da multiplicação é essa, e o número de linhas é exatamente o mesmo. Portanto, é definido o produto e o resultado é uma matriz 2 por 2. Então, faremos 5 vezes 1, 5, 7 vezes 2, 14. 5 mais 14, 19. Esse elemento, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. 3 vezes 5, 15.
7 vezes 4, 28. 15 mais 28 é a mesma conta que a gente fez aqui. 15 mais 28, 43. Segunda linha, primeira coluna, 6 mais 16, 22. Né? 6 mais 16. Finalmente, 6 vezes 3, 18. 8 vezes 4, 32. De fato, 50. Está aí, de forma justificada, que B transposta vezes A transposta resultou nessa matriz. Então, a propriedade está justificada. Para quaisquer exemplo, desde que o produto esteja definido, porque às vezes eu nem tenho como fazer o produto A vezes B. Mas se o produto existe e eu aplico a transposta, com certeza os resultados serão definidos pela inversão de B transposta vezes A transposta. Vamos tentar justificar também que, fazendo dessa forma, o resultado não será igual a essas duas matrizes. Então, começaremos com A transposta, pegaremos A transposta aqui, e aí eu vou ter uma matriz 2 por 2, vou pegar aqui a B transposta, também uma matriz 2 por 2, e o resultado, obviamente, uma matriz 2 por 2. Então, começaremos pela A transposta. A transposta, 1, 2, 3, 4, vai ficar 1, 2, 3, 4. Ou seja, primeira linha, primeira coluna. Segunda linha virou segunda coluna. B transposta, 5, 6 é a primeira linha, vira a primeira coluna. 7, 8, segunda linha, segunda coluna. E aí a gente tem, novamente, o produto bem definido. Número de colunas da primeira matriz igual ao número de linhas da segunda matriz. O resultado é uma matriz 2 por 2, está lá. O primeiro elemento, 1 vezes 5, 5. 3 vezes 6, 18. 5 mais 18, 23. Já podemos até parar, porque não deu igual. Mas vamos continuar, porque faltam só 3 elementos. Agora, primeira linha, segunda coluna, está aqui o resultado. 7, 3 vezes 8, 24. Então, 7 com mais 24, 31. Segunda linha, primeira coluna. 2 vezes 5, 10. 6 vezes 4, ou 4 vezes 6, 24. 10 mais 24, 34. Finalizando, segunda linha, segunda coluna, 14. 2 vezes 7, 14. 4 vezes 8, 32. Deu 46. Nenhum elemento foi igual. Mesmo que se tivesse alguma coincidência de algum elemento sendo igual, ainda assim não seria satisfeita a propriedade. Porque esse produto, na mesma ordem que está, não foi justificado. Poderia ter aqui uma exceção, né, onde essa multiplicação de B transposta vezes A transposta fosse comutativa, aí poderia até ser igual. Mas no caso geral, a gente provou aqui com um exemplo, um contra-exemplo, que não foi possível obedecer essa situação. Então, a propriedade que a gente tem é essa. Para afirmar aí mais ainda a nossa ideia, se eu pego x, uma matriz x, vezes y, e o produto estando definido, se eu aplico a transposta, eu não posso pegar x transposta vezes y transposta. Eu tenho que inverter. Matriz y transposta, matriz x transposta. Então, uma propriedade bem interessante do ponto de vista da multiplicação. Perfeito? Com isso a gente finaliza a parte que envolve matriz transposta. No nosso próximo encontro veremos matriz simétrica e matriz antissimétrica. E aí partiremos para o final das nossas aulas teóricas, envolvendo matriz inversa. E aí a gente tem uma parte que é aprofundamento, né, que pode aparecer em vestibulares um pouquinho com um grau de dificuldade maior, que são as matrizes especiais. Mas você que está se preparando para o Enem, as próximas aulas até matriz inversa é o suficiente. E aí eu vou ter esse aprofundamento para aqueles que forem, por exemplo, fazer vestibulares em áreas militares, vestibulares com um grau de dificuldade maior, como USP, Unicamp, enfim. E aí a gente vai pensar o seguinte: fazemos bastante exercícios depois dessa parte teórica, né,
para fixar de fato os nossos conteúdos e depois partiremos para questões de vestibulares e questões do Enem. Matriz é um tema que está sendo agora atualmente cobrado no Enem. São questões tranquilas, mas é preciso aí saber essas definições, as propriedades, as operações. Perfeito? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos. Aguardo vocês no próximo encontro.